Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com ensinamentos dos sábios do Talmud. Não é nossa intenção estudarmos o Talmud, tá? É uma literatura muito vasta, muito complexa, envolve um conhecimento histórico, principalmente da história do judaísmo, e envolve também o conhecimento de inúmeras técnicas de interpretação que os judeus, que os rabinos utilizaram e envolve também os principais debates, embates em cada momento da história deles, tá? Então não é assim um estudo simples. Grande parte dos ensinamentos que nós temos hoje, com referência ao judaísmo, principalmente nas discrepâncias com relação à fé cristã, é, você encontra ali no Talmud, né? Você encontra o material porque é também o material relativo à resistência judaica, ao que significou, o que significa para eles permanecer judeu, permanecer fiel à sua fé, às suas tradições. Não temos interesse em converter ninguém ao judaísmo e também não temos a menor intenção de desconverter ninguém do judaísmo. Nunca aceitamos muito bem o que é comum nas nossas igrejas, o que é comum nas igrejas cristãs de um modo geral, referências ao pensamento judaico que não se concretizam, que não têm relação com o fato. É muito comum você ouvir um pregador, um pastor, um padre, seja lá quem for, dizer os judeus pensavam assim, os judeus pensavam dessa forma ou dessa maneira, alguns deles, alguns outros. Ora, eles não desapareceram da face da terra, sempre estiveram por aí e as suas tradições, as suas convicções têm sido preservadas através dos tempos. Então, é sempre de bom tom, quando você se refere a uma cultura viva, procurar referências nessa cultura, ao invés, ao invés de se abrigar no pensamento de terceiros. Porque muitos dos chamados defensores da fé, os apologetas, é uma atividade, a apologética, a defesa da fé, a apologia, é uma atividade que nunca me atraiu, que não me atrai. Ela é incrivelmente desgastante e é sujeita, e está muito sujeita ao uso de falsos argumentos, ao uso de sofismas. Eu tenho aqui algum material de ética cristã e alguns que se apresentam como defensores da fé abusam dos sofismas, iniciam um pensamento, deixam ali como se fosse uma verdade absoluta, né? E cabe ao estudante procurar compreender com equilíbrio o que é verdadeiro, o que é falso, quais são as intenções simples do autor. Vamos lá. Nós, quando lemos o livro de Isaías, no livro de Isaías, no seu capítulo 60, versículo 21, está escrito dessa maneira, essa é a tradução aqui da King James. Então todo o teu povo será constituído de pessoas justas e possuirá a terra para sempre. Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, a fim de me manifestar ao mundo, a fim de manifestar ao mundo a minha glória. Então todo o teu povo será constituído de pessoas justas e possuirá a terra para sempre. Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, a fim de manifestar ao mundo a minha glória. Graças a Deus pela sua palavra. Essa é a tradução que nós temos, essa é a tradução comum. Todas as outras variantes chegam a esse ponto, a esse momento. Esse texto aqui está um pouco antes da declaração aqui do capítulo 61, né? Do ungido, do servo do Senhor, né? Eis que o Espírito do Senhor, eis que o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa
em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para manifestação do esplendor da sua glória. É um texto belíssimo. Importante lembrar que parte dos eruditos cristãos chamam essa parte do livro de Isaías de Deutero-Isaías ou pós-Isaías. É importante termos em mente que muitos cristãos se tornaram antissobrenaturalistas. O que isso significa? Que eles não acreditam em profecia bíblica. Não sei por que eles se declaram cristãos. Não acreditam na profecia, não acreditam em revelação, não acreditam em milagre, mas se declaram cristãos e, tristemente, se declaram uma categoria superior de cristãos. A maioria recorre à filosofia, não a filosofia como um todo, alguma escola filosófica dos gregos, tá? Como se os gregos tivessem sido a mais poderosa e sábia civilização que já existiu sobre a face da Terra. Foram influentes, muito influentes naquele lado do mundo lá, na chamada Europa hoje, por conta do Império Romano, porque os romanos tinham músculos, né? É um povo muito voltado à força bruta, ao poder, ao domínio. Culturalmente, eles eram miseráveis, eles eram pobres, então eles adotaram para si a cultura grega, a cultura helênica, toda a mitologia, a filosofia, tudo que eles acharam bonito, interessante, eles sequestraram dos gregos e tomaram para si, como se tivessem origem neles. Então nós lemos Isaías 60, 21. Agora vamos ler o mesmo versículo aqui no livro Ensinamento dos Sábios do Talmud. Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, conforme está escrito. E teu povo será todo de justos. Eles herdarão a terra para sempre. Eles são ramo de minha plantação, a obra de minhas mãos para glorificar-me. É o mesmo texto. É o mesmo texto. É a mesma referência ao livro do profeta Isaías. Mas é interessante notar que o judeu, que o religioso judeu, por conta desse pensamento da sua origem, né, da étnica, da sua descendência genética de Abraão ou de Israel, mais especificamente, ele tem o hábito de adonar-se, apropriar-se da palavra de Deus. Como que dizendo assim, foi escrito para mim, foi escrito para nós, foi escrito para todo Israel. O debate em relação a quem se refere o profeta existiu no judaísmo e existe até hoje. A quem realmente o profeta está se referindo? Todos os indivíduos de uma nação, de um povo? Ou a todo o povo como que uma referência comum? Quem são esse Israel? Quem pertence a esse grupo? O texto fala todo Israel. É o mesmo texto que diz referência a um período futuro, a um período que será implantado por Cristo Jesus, ou pelo Messias, como eles o chamam, tá? Havendo divergências sobre a identidade do Messias. Eles têm grande dificuldade de reconhecer Jesus como o Messias por ele aguardado. Eu também, se não fosse cristão, teria grande dificuldade de reconhecer como Cristo aquele que é seguido, aquele cujos discípulos, aquele cujos seguidores, através da história, foram os principais responsáveis pela perseguição e pela tentativa de extermínio do povo judeu, do povo de Israel. Tá? Eu também teria. Se fosse judeu, teria grande dificuldade. Mas há uma dificuldade que pode ser utilizada em favor do Cristo, que é refazer a pergunta. A pessoa fala, mas como os cristãos puderam perseguir o povo do Messias, como o fizeram? Você pode fazer outra pergunta. Até que ponto os que a si
se declaram cristãos são de fato seguidores de Jesus o Cristo. O que nos nossos ensinos, o que nas nossas vidas, o que nas nossas igrejas, o que nas instituições chamadas instituições cristãs remetem as pessoas a Cristo Jesus, como nós confessamos. Então, não consigo ver, e nenhum estudioso sincero conseguirá ver nos ensinamentos de Cristo Jesus espaço para nenhuma das atrocidades que foram, que continuam sendo cometidas no nome dele. Cristo Jesus é isento em relação a todo o erro e todo o mal que os cristãos, ou que essas instituições cristãs, têm cometido ao longo da história, mesmo que usando o nome de Cristo Jesus. O nome de Cristo Jesus tem sido usado como se fosse uma palavra mágica para justificar atos até mesmo imorais, corruptos, atos violentos, atos que em nada refletem os ensinamentos de Cristo Jesus. Essa é uma deturpação ou deterioração da fé cristã. Usar em o nome do Senhor como se isso justificasse contradizer ou contrariar os ensinamentos do próprio Cristo Jesus. Nós já fizemos uma introdução ao pensamento rabínico. Nós já fizemos uma primeira introdução. Estamos aqui. Todo Israel tem uma porção do mundo vindouro. Todo Israel. Todo eleito graciosamente por Deus. Todo aquele que foi eleito graciosamente por Deus. Os ensinamentos sobre eleição, predestinação, graça, amor, justificação, redenção, encontram-se no Antigo Testamento e encontram-se também nos ensinamentos judeus. A pergunta sempre será se são aplicáveis exclusivamente a eles ou se são aplicáveis a todas as pessoas. Os judeus, eles tinham uma perspectiva, ou pelo menos desenvolveu-se essa perspectiva, essa forma de pensamento, de que nem todas as leis judaicas, as tradições, as leis cerimoniais, deveriam ou poderiam ser impostas aos não-judeus. Não é propriamente uma inovação do apóstolo Paulo. Quando se fala de eleição, de predestinação, de chamado, de vocação, tudo isso lançará a pessoa, a nação ou a instituição no campo da responsabilização, da responsabilidade, do compromisso, do comprometimento. Ninguém jamais foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, para ficar tomando sol na praia, tá? Para ficar aí se refastelando, comendo e bebendo, como se fosse aí um animal de engorda. Todo chamado, toda vocação diz respeito a um compromisso. E Deus, na sua infinita sabedoria, poder e justiça, ele convoca a quem ele entende, a quem ele soberanamente decide que esta é a pessoa, este será o indivíduo, esta é a nação. Não é uma questão de superioridade ou de inferioridade, é uma questão de responsabilidade. O nível de responsabilidade do povo ou da nação chamada Israel com relação a Deus e com relação à humanidade nunca foi totalmente cumprido. Nunca foi totalmente cumprido. Israel sempre teve dificuldade em conformar-se à vontade de Deus. Foi após o cativeiro babilônico, que eles consolidaram instituições, que eles consolidaram uma maneira de pensar em si mesmos, de ver a si mesmos em relação ao mundo. Ainda assim, passaram um grande tempo sempre lutando para permanecer fiéis. A influência deles na história da humanidade nem sempre foi por uma disposição ou vontade ou um compromisso conforme estabelecido por Deus. Foi decorrente das expulsões da terra, da migração. Com o cativeiro babilônico, um povo que era predominantemente agrário, rural, uma sociedade baseada na produção, na mineração, tornou-se uma nação voltada ao comércio, uma
nação voltada às relações comerciais, né? Onde havia judeus, se estabeleceram sinagogas. E através das sinagogas, eles entenderam que podiam permanecer e viver como judeus em meio a qualquer comunidade, a qualquer ambiente, mesmo que hostil à sua fé. Dessa maneira, o conhecimento da palavra de Deus foi difundido e as sinagogas se tornaram o ponto de apoio para as atividades missionárias dos apóstolos de Cristo. Eles não saíram mundo afora sem destino certo. Não. Quando deixavam Jerusalém, a Judéia, eles se dirigiam para as outras nações, para outros estados, para outras regiões, onde primeiro eles anunciavam a boa notícia nas sinagogas para os judeus e a partir dali para os outros povos, para as outras nações. É triste ver hoje como alguns indivíduos, na busca de conhecimento, na busca de uma sabedoria da palavra de Deus, têm se deixado manipular e voltou uma vertente aí do cristianismo, um cristianismo, na minha opinião, que eu não consigo respeitar, porque é um cristianismo judaizado. Não é judaísmo, mas não é cristianismo. Não é cristianismo, mas também não é judaísmo. Né? É uma tentativa de apropriação cultural, de linguagem, de uma terminologia, é uma tentativa de apropriação de alguns conceitos voltados para o povo judeu. Por que nós estamos lendo isso? Porque você encontra resposta e você encontra também uma posição que diz não justificar, tentar transformar os não-judeus em judeus. O proselitismo é uma doença de todas as religiões. Essa busca incessante por adeptos é um mal terrível em todas as religiões. Jesus condenou isso no judaísmo dos dias dele, se bem que é importante você saber que o judaísmo dos dias de Cristo Jesus eram vários judaísmos, como o cristianismo que nós vivemos não é um cristianismo, são várias instituições, são várias visões, são várias perspectivas. E não vamos perder tempo debatendo cada uma delas, porque não chegaremos a lugar nenhum. Diz aqui o comentarista, o escritor, o judaísmo ensina que as exigências para ter parte no mundo vindouro não são as mesmas para todos os povos. A lei, segundo eles, não ensina que a salvação ou imortalidade sejam só para o judeu. Olha que interessante. Também neste caso, a regra é relativa, há um relativismo de princípios, porque a tradução ou transcrição ou a explanação, eles têm uma técnica no que diz respeito à interpretação dos textos, que assim, eles trituram a palavra, eles estendem, esticam, interpretam ao contrário, de trás para frente, de cima para baixo, transformam em números, buscam relações históricas. Eles fazem uma ginástica incrível com o texto, tá? Guarda uma certa coerência, mas eles fazem uma ginástica que para nossa mente é um negócio assim difícil de aceitar ou de compreender. Nós, quando estudamos a título de curiosidade, tá? O que eles dizem aqui? Que os sábios aqui, que as pessoas piedosas e retas das demais nações participarão igualmente do mundo que virá. Os múltiplos preceitos da lei são obrigatórios somente para os nascidos judeus ou os que voluntariamente escolhem participar do destino de Israel por meio da conversão. Os não-judeus só estão obrigados a observar as 7 leis de Noé, que proíbem a idolatria, o assassinato, o roubo e ordenam uma moralidade básica. Em resumo, em suma, o não-judeu que viver conforme suas obrigações como ser humano subordinado a Deus terá a sua parte no mundo vindouro. Veja que eles fazem uma diferenciação, que nós interpretamos como uma diferenciação em relação ao propósito, e aplicam a lei moral universal, que o apóstolo Paulo, um rabino, interpreta que o que de Deus se pode conhecer a eles foi revelado, a revelação natural. E eles alicerçam aqui na suposta lei de
Noé, na legislação, nos mandamentos dados através de Noé para todas as nações, representadas ali pelos filhos e netos de Noé. Há uma lei a ser guardada, há uma lei moral, há uma lei natural, há princípios verdadeiros que devem ser guardados por todos os homens, por todos os indivíduos, não havendo necessidade de conversão ao judaísmo para isso. Esse é um ensinamento dos judeus. Tá? Essa é uma preocupação dele. Quais são as nossas preocupações? Quais são as nossas preocupações? A nossa preocupação é que aqui e acolá, no afã de melhor servir a Deus, muitos cristãos, principalmente jovens, imaturos, mal preparados, mal conduzidos, mal orientados, estejam construindo, estejam tentando edificar uma aberração teológica, uma volta às origens que não é bem-vinda por absolutamente ninguém. Se a fé em Cristo Jesus não é o suficiente para as nossas vidas, não é um fator apaziguador das nossas mentes em relação às nossas necessidades, nós devemos repensar, sim, quem é o Cristo em que nós acreditamos. E se a maneira como nós acreditamos, a vida que levamos, corresponde àquilo que foi proposto e ordenado pelo nosso Senhor e Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.